A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sou o Anderson Monteiro e nós vamos estar falando sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel, certo? Que nós estamos trabalhando nesse trimestre os profetas menores. E a lição de hoje é a lição de número 6, Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Nós vamos estar passando alguns subsídios, alguns pontos. Logicamente nós não vamos trabalhar a leitura completa da revista, mas vamos estar passando os pontos, pontos necessários, pontos pertinentes. A você que é professor e a você que é aluno, a você que tem interesse também de estar juntamente conosco nesse aprendizado aí dos profetas menores, nesse trimestre. Procure uma igreja Assembleia de Deus Madureira mais próximo da sua casa, na sua cidade. E também venha participar com a gente da Escola Bíblica Dominical. Olha só, Jonas, vamos falar do profeta Jonas. E o texto áureo aqui iniciado, ele está em Jonas capítulo 2, versículo 2, a parte A. Ele vai dizer o seguinte: disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. A verdade aplicada, ela diz o seguinte: mesmo que pareça absurdo ou diferente do que pensamos, devemos ser obedientes ao chamado divino. Nós vamos trabalhar essa ótica do chamado divino acerca tanto da vida de Jonas, que na verdade é o ponto de partida aqui principal para a gente analisar essa questão do chamado, mas também ele aplicando também em nossas vidas para a gente poder entender melhor sobre essa questão do chamado, sobre a obediência ao chamado do Senhor. Olha só, nós temos 3 objetivos nessa lição. Primeiro é preparar o cenário de Jonas, o que Jonas, onde Jonas está situado, quais são ali as cidades. A segunda é analisar de fato a fuga de Jonas acerca do chamado de Deus, a não correspondência do chamado. E terceira, a gente também aplicar lições para a vida da gente, para nossas vidas, através da vida de Jonas. Tá? Então nós vamos trabalhar aí justamente esses pontos aí, a gente vai dar alguma pincelada. Olha só, nós temos aqui na revista a leitura referência. A leitura referência, ela está em Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 3 e o versículo 8, tá? Do capítulo 1. Vai dizer o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Que é a tua terra, ou qual é a tua terra? E de onde, ou de que povo tu és? Esse é o texto referência para nós iniciarmos. Está situado no capítulo 1 de Jonas. Jonas que tem 4 capítulos. Tá? Você que tem oportunidade, for criar o seu devocional, leia Jonas. Jonas é um livro muito interessante. Tá bom? Para a gente poder já assimilar, os profetas menores, eles não são menores por importância. Eles são menores, primeiro, pela quantidade de em manuscritos, inspirações escritas, e também pelo período de tempo, o tempo regido, ou o tempo que eles atuaram no ministério profético pelo chamado do Senhor. Então, isso são chamados de profetas menores. Não é por causa da sua relevância. A relevância de Ezequiel é maior, a relevância de Isaías é maior. Não é sobre isso. É sobre a questão dos seus períodos e também a questão dos rolos, os manuscritos inspirados aí. É uma quantidade muito menor do que a quantidade do período que outros profetas denominados maiores, eles tiveram dentro aí do seu contexto, tá bom? Então, olha só, a introdução, ela vai dizer o seguinte: o profeta Jonas, ele fugiu do chamado de Deus para pregar aos ninivitas, achando ser possível tal coisa, pois em seu coração achava que aquele povo ele não merecia ser poupado do castigo divino caso viessem a se arrepender.
Então nós vamos entrar no tópico 1, certo? No ponto 1, no capítulo 1 da nossa lição. Tem 3 capítulos, subdivide em 3 capítulos. E o primeiro capítulo é trabalhar o cenário da mensagem de Jonas, né, do profeta Jonas. Então nós vamos analisar esse cenário aqui. Olha só, uma coisa extra aqui que a gente pode analisar do cenário de Jonas é que Jonas é um dos únicos profetas, ou se não é um único profeta, que narra a sua história e não tem uma profecia contida nela. Ou seja, a gente passou pelos profetas como Joel, Amós, Obadias, né? Então, quando a gente começa a analisar esses profetas menores, a gente vê que não está narrando a história deles, está mostrando de fato o cenário espiritual, seja de Israel ou das nações vizinhas, circunvizinhas, e trazendo profecias de juízo, né, de uma exortação. Mas Jonas não, Jonas vai trabalhar uma história de Jonas. A história que Jonas está ali inserido, como foi a sua fuga, como foi seu chamado, como foi sua pregação, como era o povo. Então vai narrar todo ali esse cenário de Jonas, certo? E você não vai ver uma profecia de maneira específica como você vê nos outros profetas. Mas nós vamos aprender bastante com o profeta Jonas. O próprio Jesus cita ele nos evangelhos, tá? Que é uma referência à inspiração que de fato é divina do livro de Jonas. Então olha só, quem escreveu o próprio livro de Jonas foi o próprio Jonas, né? Então imagina o próprio Jonas escrevendo sua própria história, né? Sua própria fuga, seu próprio contato com o chamado do Senhor. Isso é maravilhoso. Vamos analisar aqui. Nínive, que foi a capital a qual Jonas, né, a capital da Assíria, a qual Jonas ele foi chamado para poder pregar para essa cidade, né? Essa cidade que era uma cidade que assolava Israel, né, nos seus tempos, uma cidade considerada bárbara, uma cidade considerada sanguinária, cruel, imoral. Então pense aí em uma cidade, seja da sua nação, seja aí do seu estado, pense em uma cidade muito ruim, uma cidade que tem um alto índice de homicídios, né, como muitas metrópoles, e você começa a considerar isso, começa a trazer isso para o seu cenário, para o cenário profético de Jonas. Nínive era essa cidade, esse tipo de cidade. Então, quando Deus o chama para levar uma mensagem a Nínive, Jonas logo ele associa, são inimigos nossos. Como que eu vou levar uma mensagem aos nossos inimigos? Não é verdade? Então, olha só, Nínive era uma capital do reino assírio na antiga Mesopotâmia. Tá? O estilo de vida era violento, cruel e desumano. Tá lá na verdade em Números, né? Tá lá em Números 3:1, na verdade em Jonas 3:1, perdão, Jonas 3:1. Então ele vai descrever Nínive como ela é. Agora analise ele mais no final desse cenário, ele vai dizer o seguinte: era um antagonista entre Nínive e Jerusalém, ou seja, era uma cidade, era uma capital que existiam muitos bárbaros, muitos guerreiros, muitas pessoas que estavam obstinadas e destinadas ali a cometer o mal, a cometer violências, certo? Então viviam assolando. Então o profeta Jonas ele foi escolhido como mensageiro para essa nação, ou na verdade para essa capital, para essa grande cidade. Então olha só, o primeiro ponto aqui, o ponto 1, ele fala conhecendo um pouco mais sobre o profeta. Então o significado do nome Jonas é pomba. E quando a gente analisa aqui a questão da pomba, a própria lição ela vai falar que as pombas na antiguidade eram né, mensageiras, né? Elas existiam ali, elas estavam ali como mensageiras, levavam mensagens de um povo a outro, de uma tribo a outro, de uma nação a outra. Então muitas nações utilizaram pombas como mensageiras. Por quê? Porque elas tinham um símbolo de mensagem, certo? Se a gente for analisar também até mesmo na arca de Noé, quando ele solta a pomba, né, a pomba ela volta, né, justamente com a informação que Noé precisava de que as águas estavam baixando. Então a gente analisa o nome de Jonas como um nome profético, porque os judeus eles colocavam nomes nos seus filhos, não eram qualquer nomes ou de qualquer maneira, eles escolhiam um nome. Era como se fosse algo profético na vida daquela pessoa, na vida do filho ou na sua posteridade. Então, quando os pais de Jonas colocam pomba, eles já entenderam que vai ser um mensageiro. Então,
Olha só que coisa magnífica. O Senhor o chama para ser de fato um mensageiro. Então Jonas, na sua essência, até mesmo em seu nome, ele é um mensageiro nato, certo? Ainda que a gente vá analisar a sua fuga, a sua relutância com o chamado, mas nós estamos analisando aqui um pouco mais sobre o profeta Jonas. Olha só, da mesma forma como esse animal era usado em épocas remotas para levar mensagens. Então Jonas, ele é filho de Amitai, né, de Amitai, e natural da pequena vila aí de Gad-Efer, que é, na verdade, em Zebulon, certo? Então Jonas, esse aqui é o contexto de Jonas, o cenário de Jonas, da vida de Jonas. Não se fala muito, mas o que nós temos biblicamente são essas informações. O ponto 2 é a mensagem de Jonas, a mensagem profética, a mensagem que ele recebe. E o ponto 2 ele inicia o seguinte: a mensagem do profeta era, em sua essência, absolutamente condenatória. Ou seja, ele recebeu uma mensagem do seguinte: olha, você vai pregar para Nínive, você vai falar àquela nação, se eles não se arrependerem, eu vou vir com juízo, eu vou dizimá-los, eu vou destruí-los, certo? Agora pensa, se coloca em lugar de Jonas, analisando essa ótica, uma cidade totalmente violenta, uma cidade totalmente opressora, uma cidade que de fato ela estava ali, né, com suas violências, suas imoralidades, e Jonas ele recebe justamente uma mensagem: você vai pregar a eles e vai dizer a eles que eles precisam se arrepender, senão o meu juízo virá sobre eles. É muito interessante a gente analisar essa questão de Jonas, né? Talvez eu até ultrapassando um pouco alguns pontos lá à frente, essa análise da mensagem de Jonas, porque na verdade o texto, como a gente falou aqui, o livro de Jonas, ele não tem uma profecia para um futuro. A ação do livro de Jonas é para o agora, é para o contexto real presente de Jonas. Tanto que tudo o que acontece com Jonas é justamente para o agora. Olha que coisa magnífica. A gente pode aplicar até isso para a vida da gente. Existem pessoas que recebem um chamado e Deus ele vai trabalhando nessas pessoas para que elas possam, daqui 10 anos, começarem a ouvir a voz do chamado de Deus, enfim, começarem a engatinhar, estão sendo preparados. Mas Deus ele simplesmente fala com Jonas: levanta. Ele não preparou. Jonas não estava em uma escola de profetas. Jonas, né, até que se saiba, não. Mas Jonas não estava trabalhando em algum tipo de ofício que ele entendesse: olha, algum dia eu vou ser chamado para ministrar a palavra, para pregar, enfim. Não, Deus falou: levanta. E levanta porque é para agora. Eu não vou usar profecias para um futuro. Eu preciso que esse povo ouça agora. Porque se eles não quiserem, depois da mensagem, eu os destruo agora. Mas se eles quiserem, eu retiro o meu juízo também agora. Então, o que aconteceu com Jonas foi algo muito presente, pertinente do seu contexto. É muito interessante analisar, porque na verdade todos os outros profetas, você vai analisar que as profecias, elas são para frente, elas são futuras. Algumas acontecerão há alguns anos, ou alguns séculos, ou até mesmo alguns milênios depois. Né? E ainda tem profecias que nós lemos na Bíblia que hão de acontecer, né? Como o livro que nós estudamos anteriormente sobre Obadias, né? Amós, quando fala do dia do Senhor, né? Então há de acontecer. Agora, o de Jonas não, o de Jonas é uma mensagem pro aqui e pro agora. Então Jonas ele é um profeta tão atual, tanto na sua época quanto para a nossa, que ele mostra a urgência da pregação das boas novas, a urgência da pregação do evangelho. Né? Então muitas pessoas se prendem: não, isso é para depois, eu deixo para depois, ou eu faço depois, ou o Senhor vai me aguardar, ele é longânimo. Só que nós, analisando o contexto de Jonas, não fica exatamente dessa maneira, tá bom? Vamos continuar aqui que a gente vai chegar para a gente definir, fechar essas aspas aí que eu acabei de abrir. Então olha só, ele continua aqui no ponto 2. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. Imagina o tamanho dessa cidade. Para ele caminhar um dia inteiro, só pregando o evangelho, só pregando as boas novas, só anunciando a exortação do Senhor. Então ele vai dizer: e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida.
Essa era a mensagem, simples, não tinha rodeios, mas era uma mensagem eficaz. Era a mensagem que o Senhor queria transmitir a Nínive. É uma coisa muito interessante nos dias de hoje, que às vezes não, na maioria das vezes, ou todas as vezes, o Senhor nos dá a mensagem e, na verdade, às vezes a gente quer incrementar mensagens, né? A gente quer acrescentar aquilo que o Senhor não falou. Jeremias até fala isso, né? Mas aqui Jonas, ele foi fiel ao que o Senhor mandou falar. Olha, dentro de 40 dias, se vocês não converterem, existe ainda um tempo, eu prego, estou pregando. Mas dentro de 40 dias, se vocês até lá, vocês não se converterem, o juízo do Senhor virá. Mas se vocês converterem, de fato, o Senhor vai trazer a misericórdia para vocês. Então, essa era a mensagem de Jonas. Agora, 1.3, para a gente fechar esse cenário. A resistência de Jonas ao chamado. Jonas entendia, Jonas recebeu o chamado, a voz do Senhor foi clara para Jonas. Mas olha só, Deus disse a Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama. Não reclama, isso é muito interessante, clama. Clamar é o mesmo que gritar, anunciar, falar em alta voz, isso é clamar. Clamar não é ficar com a sua petição, ou o seu argumento, ou a mensagem para você. Clamar é falar em alto e bom som no hebraico. Então, quando se clama, você está falando em alto e bom som para que todas as pessoas que estão à sua volta ou ao alcance da sua voz possam ouvir. Isso é clamar, certo? Então, ele não reclamou, que é o mesmo que retrair para si, né? Ou na nossa cultura, é justamente um clamor ao contrário, é gritar, reclamar, é murmurar, enfim. Não, ele clamou, ele anunciou em alto e bom som. Tá? Mas essa também foi a ordenança do Senhor, que anuncie em alto e bom som, certo? Contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. A sua malícia subiu a mim. Então olha só, ele teve que ir a um território inimigo. Ele teve que se deslocar de onde ele estava, porque por isso o Senhor falou, levanta-te, levanta-te e vai. Olha só que coisa magnífica. Ou seja, Jonas, não é onde você está, é aonde eu estou mandando você ir. É aonde eu preciso de você, então você levanta e vai. Você é meu porta-voz. Você anunciará a minha mensagem, então você precisa estar lá. Ou seja, em território inimigo. É uma coisa interessante, a gente analisando essa resistência do chamado de Jonas, porque ele sabendo que era um povo violento, um povo poderoso, né, e não sabia como o povo poderia reagir. Duas coisas. Uma, provavelmente ele não queria, o que na verdade a gente ouve muito, né? A gente já sabe, provavelmente ele não queria que a nação, né, ela se convertesse. Ele queria de fato a destruição dela, porque com a destruição dela quem se beneficiaria seria Israel. Mas ele também temia, porque era um povo poderoso e não sabia como esse povo iria lidar com esse tipo de mensagem. Poderia, ele sabendo que era um povo imoral, um povo desobediente, um povo sem temor, né? Então ele sabia que esse povo poderia acometer algum mal a ele, que essa mensagem poderia custar-lhe até a vida. Então existem esses dois pontos que provavelmente Jonas analisava, e por isso inicia-se a resistência do chamado de Jonas. Quando ele entende, eu pregar para Nínive, né, o nosso maior assolador, a nação que mais nos apavora, né, então ele começa a relutar, ele começa a lutar contra esse chamado. Tá bom? Então esse aqui é o cenário, tá? Para a gente poder entender esse cenário de Nínive, uma grande nação poderosa, imoral, violenta, cruel, bárbara, certo? Uma nação sem preceitos, princípios, enfim, que vivia em maldade, em pecado, e até isso chegou até Deus e incomodou a Deus, e Deus chamou Jonas para poder pregar o evangelho, ir até o território de Nínive, que é a capital da Síria, para poder justamente pregar a mensagem de arrependimento, a fim de que eles se arrependessem ou fossem consumidos pela destruição do Senhor. Esse é o cenário, tá? Agora nós vamos para o ponto 2, que o ponto 2 ele fala da fuga de Jonas ao receber essa mensagem, esse chamado. Né? Jonas ele recebe o chamado do Senhor, você precisa ir para Nínive, como nós lemos aqui em Jonas capítulo 1, versículo 2.
Levanta-te e vai. Você vai até a grande cidade de Nínive. Você vai pregar a mensagem, porque a maldade deles chegaram até mim. Olha lá. Então Jonas elaborou um plano. Olha a introdução aqui do capítulo 2 aqui da revista. Jonas elaborou um plano. Quantas pessoas elaboram planos para fugir da vontade de Deus, né? Quantas pessoas têm criado pretextos, certo? Não vou nem falar procrastinação, certo? Mas eu vou falar pretextos. Pretextos para não cumprir o que o Senhor já falou claramente com elas. Muitas pessoas fazem isso. Só que isso existe uma consequência muito grave. Porque talvez o chamado dessa pessoa possa ser de fato daqui a um tempo. Mas existem chamados de pessoas que o Senhor ele cobra no agora. Porque a mensagem que ele quer ou o que ele quer fazer é agora. Talvez seja o seu contexto, o meu contexto, o contexto de Jonas. Talvez existem outros contextos que o Senhor possa demorar uns 5 anos para lapidar o seu coração, mudar o seu caráter, mudar a sua mente. Mas existem contextos que o Senhor ele vai pegar você do jeito que você tá, ele vai te limpar, ele vai fazer isso, sabe, igual o Paulo, igual o Saulo para Paulo, vai da noite pro dia, do dia para noite, sabe? Então isso vai acontecer. E existem contextos assim como aconteceu com Jonas, tá? Então Jonas ele planejou. Sabe o que é mais interessante? É que lá no início, quando no versículo 3 do capítulo 1 de Jonas, ele fala o seguinte, olha no finalzinho do versículo 3 do capítulo 1, que a passagem, ele desceu para dentro dele para ir ter com eles em Tarsis, que ele já na fuga, de diante da face do Senhor. Tudo isso o Senhor vendo. Os olhos do Senhor estavam para Jonas. Falou, Jonas, eu te chamei. E o Senhor estava vendo e percebendo todo o plano de Jonas, Jonas fugindo, Jonas arquitetando planos, né, trabalhando isso, trabalhando aquilo, e o próprio relato é que ele fazia isso diante dos olhos do Senhor, diante da face do Senhor. E ele estava achando que ele estava fugindo, ele achando que ele estava escondido. Ninguém se esconde do Senhor, certo? Ainda mais quando o Senhor ele olha para nós com um olhar de graça, nos chamando para alguma obra, para algum ministério, para algum serviço, certo? Então não tem como se esconder da face do Senhor. Então olha só, a fuga para um lugar longe. Não adianta fugirmos para longe achando que a distância territorial ou geográfica, certo? Vamos colocar territorial e geográfica, porque foi o contexto de Jonas, ela vai de fato te distanciar do chamado negativo. Às vezes pessoas mudam de lugares, saem de lugares achando que isso distanciará do chamado. Não te distanciará do chamado. Porque o Senhor ele pode fazer você voltar ao lugar que você estava. Nós vamos analisar isso aqui. Olha o 2.1 aí. Jonas e o grande peixe. Nós vamos analisar esse grande peixe aqui, porque existem traduções. Esse 2.1 ele vai falar especificamente sobre isso. Existem traduções da Bíblia que vai relatar não grande peixe, mas baleia. Porque quando foi transliterado e colocado no grego, né, algumas palavras, baleia no grego quer dizer aqui ketos, né, que é definida amplamente, de uma forma bem ampla, com muitas coisas, como na época, né, dessa idade, desses tempos mais remotos, elas eram consideradas como monstros marinhos, certo? Nessa tradução. Então eles traduzem como, alguns estudiosos traduzem uma grande criatura marinha, um monstro marinho ou um peixe enorme. Então algumas traduções vão colocar baleia simbolizando na verdade não, tentando definir na verdade esse significado de baleia como um grande monstro, né? um grande animal aquático ali que engoliu Jonas, né? Quando ele estava na embarcação ali, entrou na embarcação e de fato ali o capitão e os seus marujos, né, os tripulantes, eles começaram a perguntar o que está acontecendo, essa tempestade, e Jonas, né, lá no porão, né, e eles falaram assim, mas tem alguém lá e tal, e Jonas chegou e de fato comentou quem ele era, então eles preferiram jogar Jonas para fora de fato do barco, para que eles não pudessem naufragar,
certo? Então ali, entrando, caindo ao mar, então esse grande peixe o engoliu, né? Então Jonas ficou ali no ventre, segundo a Bíblia, 3 dias, né, e 3 noites, digamos assim, no ventre desse grande peixe, ou da baleia, ou do monstro marítimo, seja qual for, né, a definição que a gente coloque aí sobre esse peixe. Tá bom? Agora, ele finaliza no último ponto aqui, do 2.1, ele vai falar o seguinte: entretanto, o fato mais importante a ser ressaltado é que não importa o quão longe um homem esteja de Deus e de sua vontade, ainda assim o Senhor poderá alcançá-lo e trazê-lo novamente para junto de si. Ou seja, os planos de Jonas era se afastar do chamado, mas o Senhor, ele criou situações para que Jonas se aproximasse do chamado. E isso acontece. Quantas pessoas já abandonaram o seu chamado? Quantas pessoas relutaram deixando de querer fazer o chamado do Senhor? Eu muitas vezes já relutei sobre gravar vídeos como esses, né? Já tentei, falei: Senhor, eu não sou muito, né? Não sou muito adepto a ficar na frente de câmeras, mas o Senhor, ele colocou isso no meu coração e eu tentando relutar contra isso, mas na verdade o Senhor cria situações para que a gente se aproxime daquilo que Ele quer, certo? Às vezes a gente acha que nós não somos os mais aptos, nós não somos os melhores, nós não temos as características, nós não temos as habilidades necessárias, mas o Senhor nos escolheu. Então, quando o Senhor te escolhe, mesmo a gente fugindo, Ele vai nos colocar para o seu propósito, porque é nós que Ele quer, Ele quer a cada um que Ele chamou para o seu próprio propósito, seu propósito individual, seu propósito específico, seu propósito de forma global, né, geral. Enfim, o Senhor, ele vai te trazer. Se você tem algum chamado de alguma maneira e você abandonou esse chamado, seja de forma geográfica, seja um afastamento espiritual, seja da maneira que você aí tem arrumado ou criado uma forma de você fugir, mas o Senhor, ele tem os seus meios de trazer você de volta. E o Senhor vai te trazer porque o chamado foi liberado. Então esse chamado é para a sua vida, esse chamado é para a minha vida, e o Senhor, ele vai cumprir esse chamado porque ele é soberano. E nós vamos entender essa soberania de Deus. Na verdade, todo o livro de Jonas, a gente vê a soberania de Deus. Jonas, ele fica tentando relutar, mas o Senhor, ele está no controle de tudo. Você vê que o Senhor, ele não se desespera com nada, né? Jonas, ele desespera para cá, desespera para o Senhor, faz isso, faz aquilo, ele coloca aqui, faz ali, traz, coloca na boca do peixe, daqui a pouco ele já está lá na praia, enfim, já está lá perto de Nínive, quando pensa que não, já está dentro de Nínive anunciando a mensagem, certo? Então Deus, ele faz isso. Deus, ele faz isso. Deus, ele é soberano. A gente precisa entender isso, colocar isso na mente da gente. Deus é soberano. Não é os nossos planos de fuga, é os planos do seu chamado, certo? Nós podemos criar um mapa de fuga o ano inteiro, mas ele tem um plano somente. É o seu chamado. E o seu chamado, tudo coopera para a vontade de Deus. Tudo. Absolutamente tudo. Se você quer que tudo coopere para a sua vida, viva a vontade de Deus, certo? Porque a vontade de Deus nunca vai perecer e nunca vai perder. Amém? Então vamos lá. Vamos fechar aqui essa questão da fuga 2.2, né? Estamos falando da segunda chamada. A segunda chamada de Jonas. Deus vai chamar Jonas mais uma vez, certo? E ele vai dizer o seguinte, ó. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, ele se arrependeu. Jonas, ele percebeu que não valia mais a pena ficar ali lutando, relutando, remoendo, perdendo tempo. Ele entendeu isso. Eu falei: não tem como eu lutar contra o Senhor. Não tem como eu lutar contra o chamado. Não tem como eu lutar contra isso. Eu preciso aceitar, ainda que não seja, né, não seja da maneira que eu pensei. Porque na verdade às vezes a gente pensa que o chamado ele vai ser mil maravilhas, né? Muitas rosas, às vezes a gente vê muitas promessas, mas na verdade existe um processo. E sem processo não tem chamado. E os processos, eles doem mesmo. Os processos, eles são, sabe, existem processos, pessoas que passam processos de uma forma solitária, uma solidão. Tem pessoas que passam processos com calúnias, tem pessoas que passam processos, né, sejam financeiros, espirituais, conjugais, processos. E são esses processos
que nos fortalecem e nos faz chegar onde o Senhor quer que nós chegamos. Então Jonas, ele entendeu de fato o seu processo. Na verdade, ele poderia simplesmente ter obedecido e chegado, né, de uma maneira bem mais rápida ao seu chamado e concluído com êxito. Porém, ele escolheu passar por processos adicionais, digamos assim. Ele preferiu acrescentar dores na sua caminhada. Assim como o povo de Israel poderia chegar com 40 dias na Terra Prometida, mas preferiram acrescentar dores adicionais à sua caminhada. Então, as dores adicionais somos nós quem escolhemos. Os planos de fuga somos nós quem montamos, não é o Senhor que monta para nós os planos de fuga. Os planos de fuga são montados por nós. Infelizmente, nós montamos nossos planos de fuga. Tá? Então, vamos lá. Olha só, ele termina o 2.2 dizendo assim: depois que o grande peixe vomitou o profeta em terra firme, ele ouviu pela segunda vez a ordem divina para ir a Nínive. Ou seja, você pode espernear, pode chorar, pode correr, pode ir longe, nada vai alterar o que Deus quer que você faça, certo? Ah, Senhor, é para aquela cidade que eu tenho que ir, para aquela cidade. Ah, mas eu vou correr para cá, vou correr para lá, vou mudar para mais perto da outra, faço a obra do mesmo jeito. Pois é, mas é aquela. O chamado é para aquela, certo? Então, ou seja, nada que você ou eu fizermos vai alterar o chamado original de Deus. Deus, ele sabe perfeitamente o que ele faz. Ele não erra. Então, Jonas fez o que fez, mas no final de tudo, ele teve que ir para Nínive. Quando ele se arrependeu, o peixe vomitou. Por mais que ele estava todo quebrantado, por mais que ele, né, já estava ali amolecido, o coração, né, quebrantado, enfim, ele achou de fato assim: olha, Deus, eu estou aqui, eu não, sabe, vou parar com essa minha fuga. E Deus fala: beleza, então você vai lá para Nínive. Não tem como fugir de Nínive, porque eu disse para ir para Nínive, certo? Não é, a gente não pode confundir arrependimento com remorsos ou com emocionalismo, certo? A gente vai entrar nessas questões de arrependimento aqui. Por quê? Porque tem muita gente que vai lá, tem remorsos das suas atitudes, mas não quer fazer a vontade de Deus. Olha só que coisa perigosa. Eu tenho remorso das minhas falhas, eu tenho remorso dos meus planos de fuga, mas eu não quero corresponder ao chamado, certo? Porque quando você se arrepende, você corresponde ao chamado. Mas quando você tem remorso das suas atitudes, mas não quer corresponder ao chamado. E aqui Deus mostra isso. Então beleza, você se arrependeu? Se você se arrependeu, a prova de que eu sei de que você se arrependeu é você ir para Nínive. Porque se você não for para Nínive, você não se arrependeu, você tem remorso, certo? Então é cumprir chamado. Vamos lá? 2.3 é justamente o arrependimento de Nínive. É uma cidade de... Olha só, eu não falei isso no início, mas Nínive é uma cidade de mais de 120 mil. Mais de 120 mil. O próprio texto aqui vai falar mais de 120 mil pessoas. Foi um grande avivamento que aconteceu em Nínive. Por que avivamento, Anderson? Porque avivamento ele não se inicia com pulos, com gritarias, com línguas estranhas. Avivamento se inicia com arrependimento genuíno, não com remorsos. Não com choros que acontecem no culto, mas lá fora eles permanecem as mesmas atitudes. Arrependimento, eles mudaram, eles se converteram. Tanto que o próprio Jesus, ele cita, se não me engano, lá em Mateus 12, né, ele fala sobre a geração de Nínive que Jonas pregou. Essa geração ela vai julgar a geração que Jesus estava ali naquele momento que ele passou por essa terra. Então, ou seja, eles converteram de uma forma tão genuína, eles se voltaram ao Senhor a ponto deles fazerem jejum com panos de trapo, mostrando a sua imundícia, a sua fragilidade, que o seu valor, né, as suas ações ou a sua justiça, ela na verdade não era nada. Então eles se arrependeram de fato. Então Jonas pregou uma mensagem simples, que houve um grande avivamento do rei até o menor.
um grande avivamento dentro da cidade. Olha só, a cidade violenta, a cidade imoral, a cidade idólatra, a cidade bárbara, a cidade sanguinária, ela se converte. Com mais de 120 mil pessoas se converte. É um grande avivamento. Talvez o Senhor está chamando você e eu para um grande avivamento e a gente está retendo a mensagem de arrependimento. É justamente essa fuga, ela pode sabotar o arrependimento de uma geração inteira. E a minha pergunta é: até quando você e eu vamos fugir? Né? Porque em algum momento da vida a gente acaba fugindo. Até quando nós vamos fugir se a gente quer ver avivamento em nossa geração, em nossa casa, em nossa escola, em nossa sociedade, em nossa cidade, em nosso estado ou país? A gente precisa corresponder ao chamado de Deus. Tá? Vamos lá? Eu já falei aqui, né, do arrependimento. E o ponto 3, na verdade, ele vai falar sobre Jonas para hoje. E eu já estou aqui, querendo ou não, aplicando algumas aplicações pertinentes para hoje. Né? Nós, querendo ou não, nós já falamos muito sobre isso, certo? E uma coisa interessante para a gente frisar aqui, que o ponto 3, o capítulo 3, ele fala do poder de Deus. Você vai ver o poder de Deus quando Deus ele envia a tempestade, quando ele mesmo acalma a tempestade, quando ele envia a baleia, né? Quando ele mesmo faz com que a baleia cuspa Jonas, quando ele acelera o crescimento da bobreira, quando ele mostra o verme comendo a bobreira. Ou seja, você vê a soberania de Deus em tudo. Você vê a soberania de Deus em todos os aspectos. Nada foge do controle de Deus. Ele pode criar tempestades, ele pode acalmar tempestades, ele pode criar circunstâncias de te parar as suas fugas, mas ele pode te tirar da fuga e te voltar para o propósito. Ele pode acelerar o teu processo de maturidade, porque ele pode te precisar de você ou querer você de uma maneira madura para uma situação do agora, e ele pode acelerar o seu processo, ainda que isso vá doer, mas ele pode acelerar o processo da sua maturidade. Assim como ele também pode, de fato, manter esse processo ou reduzi-lo. O Senhor é soberano. O que nós entendemos com isso aqui é que o poder de Deus está em todos os lugares. Agora também a gente não pode esquecer que a mensagem de Jonas aqui, esse livro de Jonas, ele também, a gente vai analisar isso na conclusão, ele trabalha a misericórdia e a graça. Tá? Nós vamos analisar isso aqui. Vamos lá, ponto 3.2 e 3.3. Olha só, 3.2 ele fala do arrependimento, a gente falou do arrependimento aqui, mas ele fala do arrependimento genuíno. A gente chama isso de, ele vai trazer aqui, no ponto, olha só, arrependimento significa mudança de mente. Romanos 12:2 vai dizer, não conformeis com esse mundo, mas renovai-o pela renovação do vosso entendimento. Metanoia, mudança de mente. Uma mentalidade que não é mudada, é uma mentalidade ou uma pessoa sem mudança. E mentalidade, quando a gente fala de mentalidade, a gente está falando de entendimento. E esse entendimento não são entendimentos de livros quaisquer, é o entendimento de Deus, o conhecimento de Deus. Falar como Jó falou, né? Eu via o Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir, mas hoje eu vejo, eu verdadeiramente o conheço. Porque ele teve contato, ele teve um entendimento de quem é Deus, o seu caráter, a sua fidelidade, os seus princípios. Então, essa metanoia, essa mudança de mente é justamente entender quem é o Senhor. Tá? Se nós não entendermos quem é o Senhor, os seus princípios, como Ele quer que nós andemos, como Ele quer que nós estejamos movimentando dentro da sua vontade, meu amigo, pode esquecer. Né? Isso não é mudança de mente. Mas a mudança de mente acontece quando nós entendemos quem é o Senhor. Para finalizarmos, não fuja do seu chamado. Falamos isso a lição inteira, já chegamos no final da lição, tá? Não fuja do seu chamado. E olha só, eu deixo em destaque aqui, ó, não se deve fugir ao chamado. Qualquer que sejam os motivos que insistam em desencorajar ou te desmotivar. Eu sei, você deve estar passando muita prova. Você deve estar passando muito perrengue, digamos assim, na sua vida, na sua caminhada. Tem sido difícil, eu sei. Eu sei porque eu também passo as mesmas coisas. Todos nós passamos, todos nós que temos um chamado, todos nós que somos escolhidos, vivemos isto. Infelizmente ou felizmente pelo lado do Senhor, porque na verdade faz parte do processo.
tá? Então nós somos provados, nós somos justamente provados no fogo, certo? Às vezes acontece as desmotivações, acontece de fato os desencorajamentos, né? Origina-se planos de fuga, vou fazer isso para sair fora disso, acontece. Mas não é a vontade do Senhor fugirmos dos seus planos, certo? E do seu chamado. Então ouça o chamado do Senhor e cumpra o teu ministério, né? Falar como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, cumpra o teu ministério de evangelista. Ou seja, você foi chamado para alguma coisa, você foi chamado para um serviço específico, cumpra o que o Senhor colocou na tua mão, não fuja dele. Fugir não é opção. Às vezes pode ser opção para nós, não é opção para Deus, tá bom? Então olha só, para a gente finalizar, misericórdia e a graça, estamos na conclusão. A misericórdia e a graça de Deus, demonstrada para com os ninivitas, também pode ser percebida na vida e no chamado profeta Jonas. Entenda, a graça e a misericórdia, olha só, ela esteve dos dois lados. Tanto do lado de quem foi ouvir o anúncio da mensagem, tanto do lado de quem estava anunciando a mensagem. Deus, ele teve misericórdia dos dois lados. Quando nós compreendemos, mas como que eu vou pregar para uma pessoa como essa? Como que essa pessoa vai... Olha o tanto de mal que essa pessoa fez, olha como essa pessoa viveu. Mas existe uma misericórdia que antes da gente olhar para aquele que a gente precisa pregar, Deus também ele nos agraciou. Olha quem éramos nós. Quantas vezes fugimos, quantas vezes nós relutamos. E o interessante de analisar o livro de Jonas é que o tempo todo a história de Jonas, a maior relutância, entenda uma coisa, o livro de Jonas não registra, o livro de Jonas não registra resistência dos ninivitas, certo? Mas o livro de Jonas registra a sua própria resistência. Olha que incrível. O livro de Jonas registra que Jonas relutou, mas não... E olha Jonas, escolhido, conhece Deus, da nação de Deus. Mas quando ele foi pregar para uma nação brutal, cruel, sanguinária, eles se arrependeram. Eles não relutaram, eles não fugiram, eles não criaram um pretexto, eles simplesmente ouviram e se arrependeram. Olha que coisa magnífica, porque o livro de Jonas não fica passando no livro falando como os ninivitas foram difíceis de pregar. Não, o livro de Jonas mostra como foi difícil Jonas entender o chamado dele. E talvez esse livro, talvez não, esse livro na verdade ele está escrito para mostrar para a gente quantas vezes a gente procura se esconder do nosso chamado. Quantas vezes a relutância do chamado está em nós e não nos outros, e não no que os outros fazem conosco, e não no que as outras pessoas pensam de nós, mas está em nós mesmos, em nossas fugas, em nossos vários trajetos, vários pensamentos que temos de desviar do chamado. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa compartilhar esse vídeo para todos, tá bom? Que você possa curtir esse vídeo, se você puder e se inscrever no nosso canal. A gente está começando aí a falar sobre essas lições, estou voltando, né, a trabalhar essas lições. Se Deus permitir, toda quinta-feira eu vou estar postando esses vídeos e que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua aula e abençoe você, aluno, você que está aqui aprendendo, para que possa ser uma aula muito benéfica, muito maravilhosa, certo? De muita edificação, de muito despertamento, certo? Para que a gente possa viver o chamado de Deus nessa vida. Deus abençoe sua vida poderosamente.